A gente fala agora com a Cíndia Bressan, ela que é psicóloga e especialista em carreiras e também é coordenadora do IPOG no curso de Gestão de Pessoas por Competências. A gente fala com ela sobre um assunto que agora, no começo de ano, vem muito à tona, que é a questão do trabalho, do emprego. No finalzinho de 2019, acaba que são abertas muitas vagas por conta das vagas temporárias que surgem por conta das comemorações de final de ano. O comércio acaba que contrata muito. Já agora no começo de ano, o desemprego um pouco que ele aumenta, porque essas vagas, muitas acabam sendo efetivadas, já outras nem tanto. E agora eu quero saber da Cíntia, muito obrigado, Cíntia, pela participação nesse nosso primeiro programa de 2020. Queria saber de você, Cíntia, o que fazer agora no começo de ano para essas pessoas que começam o ano já desempregadas, o que elas devem fazer, as ações, onde procurar esse emprego agora no começo de 2020. Olá, Lucas. Olá, ouvintes. É um prazer estar aqui. Um feliz ano novo a todos. Vamos lá. Olha, uma das coisas mais importantes para você fazer para se manter empregado ou empregável neste ano que se inicia é continuar se qualificando. Então, se você teve uma experiência, como você mesmo colocou, de um emprego pontual agora no final do ano, ou se você teve alguma experiência que você acredita que valeu a pena, é se perguntar por que eu não fui contratado uma vez que algumas pessoas são contratadas depois desse emprego pontual. E tentar melhorar suas características. E aí eu diria que duas características são muito importantes. A primeira é seu relacionamento. Como é que você se relaciona com os clientes, aquelas ocupações que têm atendimento ao público? Como é que você se relaciona com seus colegas, seu gestor? E a segunda, muito importante, é o que você domina tecnicamente, o que você faz de entrega importante para a empresa, a ponto que ela pense, olha, eu não posso perder esse profissional, porque ele é muito bom nisso. Então, por isso a qualificação continua sendo algo muito importante, e a qualificação de uma forma mais ampla. Ela é qualificação dentro de universidades, de faculdades, de cursos de graduação, de pós-graduação, mas também de cursos de curta duração. Ela também pode acontecer no aprendizado do dia a dia, ela também pode acontecer à distância. Então, hoje, a possibilidade de um profissional estar atualizado e bem informado é muito grande, e as pessoas não podem perder essa chance. Até porque a gente tem muitas novas profissões, advindas principalmente dessa questão do aumento da tecnologia, e é uma chance para as pessoas ampliarem seu escopo de atuação e desenvolverem novas carreiras. Se nós formos... Sim, pode concluir. Se nós formos pensar há 30, 40 anos atrás, a pessoa tinha uma mesma carreira durante a vida profissional dela inteira. Hoje não. Hoje os profissionais vão migrando, vão mudando de carreira, vão sentindo que algumas áreas estão tendendo a mudar a forma de atuação, e eles vão mudando e desenvolvem 2, 3, 4 carreiras, N carreiras, eu diria, ao longo da sua vida profissional. Você tocou em um assunto importante, interessante, que a gente passa justamente por essa revolução tecnológica chamada Indústria Revolução 4.0. E agora, no começo de ano, as pessoas fazem planos de mudança de vida e acaba que elas querem mudar de carreira, mudar de profissão. Tem alguma carreira promissora agora para 2020? Vai seguir nessa área tecnológica também? Ou tem outras áreas que também devem gerar vagas de emprego aí durante o ano? Lucas, tem várias carreiras que são novas, vamos dizer assim, que trabalham com algo que essa nova tecnologia, essa indústria 4.0 está nos trazendo, e também as repercussões disso dentro da nossa sociedade. Então, com certeza, quem puder estudar e que tiver cada vez mais relacionado com a área de tecnologia de informação, cientistas de dados, porque nós estamos gerando muitos dados do que a gente chama de Big Data, através, às vezes, do uso do localizador do celular, do cartão de crédito, de coisas que postamos nas redes, nós vamos gerando uma pegada virtual. Então, isso é muito utilizado por muitas empresas para criar um perfil de consumo daquela pessoa. Então, um cientista de dados que souber utilizar isso e trabalhar, recuperar
recuperando esses dados e criando este perfil, então alguém também na área de pesquisa de consumo, perfil do cliente, também vai ter opções de mercado nas novas carreiras, vamos dizer assim. Uma carreira que já vem demandando muitas pessoas nos últimos 3 anos e que ainda não há suficiente, são desenvolvedores de softwares, principalmente de aplicativos para celulares. Então, hoje a maioria das empresas e também a maioria dos sites, etc., que vendem alguma coisa ao público, querem começar a fazê-lo também de uma maneira de aplicativo, porque os aplicativos eles estão mais usuais, as pessoas têm mais facilidade de usar do que ficar entrando na internet, no website, etc. Então os desenvolvedores de aplicativos, eles têm um bom futuro pela frente, assim como aquelas pessoas que tiverem conhecimento e domínio na área de inteligência artificial. Então, a indústria 4.0 traz justamente essa ideia dos robôs, né, da inteligência artificial, né, das máquinas que se autorregulam, que se programam de alguma forma. Então, o profissional que tiver esse domínio, com certeza nesse mundo 4.0, ele vai ter chances no mercado. Mas tem uma coisa, Lucas, que é muito interessante a gente falar para o ouvinte. A forma de trabalho precisa também mudar. Então, hoje as empresas nem sempre contratam na forma de trabalho tradicional, que é uma carteira assinada, para trabalhar dentro da empresa, num horário de 8 às 18, ou coisas equivalentes a isso, que a gente sempre atuou nesse modelo. As pessoas vão começar, empresários e profissionais, ampliar o modelo mental e começar a trabalhar a questão do home office, de uma outra forma, trabalhar a questão de horários de jornadas de trabalho flexíveis, a própria mudança na regulamentação da contratação de profissionais, né? Toda mudança que a gente teve nisso favorece a pejotização, ou seja, favorece que as pessoas comecem a prestar serviços para as empresas de formas diferenciadas. Então é interessante ver que há essa mudança na mentalidade, na forma como o trabalho será entregue. É claro, mantendo a qualidade, por isso a capacitação é tão importante, mantendo a questão do tempo, que isso vem se acelerando cada vez mais, e mantendo toda uma questão de ética em relação ao trabalhador, ao serviço que ele presta, mas isso vai mudar também. Isso é uma coisa interessante. Você tocou em um assunto muito interessante, que é essa questão da terceirização do serviço, da pejotização, que de um lado o trabalhador às vezes enxerga como a perda de direitos trabalhistas, mas se a gente for olhar por um lado positivo, ele tem a opção também de, terceirizando o serviço para uma empresa ou sendo um prestador de serviço aí de pessoa jurídica, ele também consegue aumentar aí a sua renda tendo 1 ou 2 empregos, né, Cíndia? Ele passa a ser totalmente protagonista da sua carreira. Então, para isso, ele precisa muito ser ciente da atualização, ser um profissional desejado, para que uma empresa queira comprar o serviço dele, mas ele também precisa ser organizado e disciplinado, vamos dizer assim, de uma forma financeira e para a empresa dele. Ele precisa entender que ser um profissional que presta um serviço envolve que ele se pague o seu 13º, pague suas férias, organize as suas férias. Então, ele precisa se organizar para isso, para que ele sinta que ele não perdeu direitos, que é como você falou, muitos veem dessa forma porque delegam essa questão de controlar 13º, fundo de garantia, abono de férias, as próprias férias em tempo de férias para a empresa. E a progressão de carreira também delegada para uma empresa ter isso como responsabilidade em relação a ele. E o profissional autônomo, ele assume essa responsabilidade para ele. Ele se torna protagonista da carreira dele. Então é importante que ele tenha essa clareza e essa organização. Mas várias outras profissões também crescem que não necessariamente são prestadores de serviço, né? Então a gente tem, eu vejo que o mercado está ficando cada vez mais amplo. Existem as profissões clássicas que não vão desaparecer, não por hora. Então, mesmo com a inteligência artificial, nós vamos precisar de todas as profissões clássicas que temos aí. Uma profissão que eu percebo que está também crescendo muito é a de psicólogo, porque as pessoas estão adoecendo nos seus trabalhos, estão tendo crises de ansiedade, as pessoas estão precisando mais de líderes da área de RH.
Então, eu acho que a questão do psicólogo educacional e do psicólogo clínico são profissões tendências para 2020, junto com a área de gestão de pessoas que tem que cuidar de tudo isso, né, dentro da empresa, que hoje a gente fala que é até mais, são gestores do comportamento humano nas organizações, porque eles cuidam disso de uma forma mais ampla. Né? Mas dentro desse 4.0 que você colocou, Lucas, é interessante a gente ver a importância das redes sociais. Então, outras profissões que também vão ter destaque agora em 2020 são gestores de marketing digital ou gestores de digital influencers, os próprios digitais influencers. Então, todas essas pessoas que dominam como é que faz para uma pessoa se promover e vender, e uma empresa também, se promover e vender dentro das redes sociais. Então, isso é uma profissão de futuro. Você tocou em dois assuntos importantes, que eu considero importante, eu acho que o ouvinte também considera e tem interesse em saber disso, que é a questão dessas doenças emocionais, que acabam que, com essa revolução, acaba que surgem mais casos. Essas doenças emocionais, principalmente no trabalho, elas têm causas, têm relação com essa revolução tecnológica que a gente está passando nos últimos tempos? Elas são determinadas, então elas podem... Alô, Cíntia? Carga de trabalho, de aceleração do tempo, ele não ter tempo suficiente para fazer tudo que lhe é demandado ou que ele cria como demanda, mas não é só isso. Então, nós não podemos atribuir, né, à tecnologia ou toda essa gestão indústria 4.0 somente um papel de vilã do trabalhador dentro da empresa e na sua ansiedade e no seu adoecimento. Nós temos outros fatores relacionados a isso, que são fatores também do próprio indivíduo, de estrutura psíquica, de funcionamento, né, dele, da dinâmica psicológica dele, vamos dizer assim, que pode agravar uma situação de estresse dentro do trabalho ou pode saber lidar mais adequadamente, ter mais recursos para lidar adequadamente com essas demandas. E também toda uma questão de como é o sistema organizacional, ou seja, como é que é o estilo de trabalho daquela empresa e a pressão e estresse que ela coloca por resultados, o time de entrega disso, o tempo, né, de entrega disso, e principalmente o papel do líder. Então, assim, nós vivemos hoje uma demanda muito grande e um esforço muito grande das empresas em criarem, em desenvolverem, em inspirarem pessoas que sejam verdadeiros líderes para a sua equipe e que saibam, às vezes, resolver essa pressão por resultados e etc., que vem de cima, que vem da alta direção da empresa, que também, é claro, precisa ser e ter bons líderes, mas que principalmente os líderes de nível médio consigam reter essa pressão e transformá-la em incentivo e inspiração para a sua equipe. E não está fácil conseguir pessoas que sejam bons líderes hoje em dia. Então essa também, desenvolvedores de líderes, são pessoas que têm uma boa abertura no mercado, principalmente para prestação de serviço. E aliado a essa necessidade de ter um colaborador estável, de ter um colaborador de bem, de ter um colaborador também que esteja bem em sua saúde, da empresa e do mercado com o mundo, com a sustentabilidade. Eu acho que essa é há uns 10 anos, e é uma carreira que não tende a desaparecer tão cedo, muito pelo contrário. Eu acho que ela tende a crescer e se ramificar em outros nomes, em outras designações. Outra área interessante que vem crescendo é a área de design thinking, pensamento criativo e inovação. Essa é uma carreira que as pessoas estão desenvolvendo mais ferramentas, elas estão tentando pensar, especialmente na área de TI, em metodologias ágeis, metodologias inovadoras, mais criativas, para estar utilizando toda essa tecnologia que foi criada de uma maneira positiva socialmente. Então, para um trabalhador menos estressado, mas também para uma empresa mais ágil, que atinja mais seus resultados, mais criativa. Tá ótimo, então, muito obrigado pela participação, Cíntia, muito
um ano aí cheio de realizações para você e a gente segue aí em 2019 à disposição também para sempre divulgar notícias boas. Obrigado. Olha, eu que agradeço a todos, que tenhamos um 2020 de muita prosperidade, de muito trabalho, de muita paz, e eu estou inteiramente à disposição. Foi um prazer falar com vocês e venha 2020.